Não importa o seu passado. Não importa o que você fez. Jesus te ama. Ele te conhece desde pequenininho. E Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Graça e paz a todos. Louvamos a Deus pela sua vida nesta noite. E agora vamos passar para o nosso momento de reflexão da palavra do Senhor. No dia de hoje nós vamos refletir no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, dos versículos de 1 até o 19. A palavra do Senhor diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falarem em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados.
Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraças sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o seu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Que o teu Espírito nos ensine nessa palavra a semelhança dos teus servos no passado, mas na constância do Deus presente em nossas vidas, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor ministre aos corações dos teus filhos, meu Pai, e assim a tua palavra nos traga transformação, nos traga mudança de pensamento, de vida, de forma que andemos segundo as tuas escrituras e para o louvor do teu nome. Bendito seja o Senhor nessa hora, Pai. Eu te louvo e oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus novamente para refletir a respeito de um trecho do profeta Daniel vivido na sua vida, quando Daniel recebe aqui a revelação do Senhor de que o cativeiro do povo de Deus iria durar 70 anos. Em algumas versões vocês vão ver 70 semanas, que significam 70 anos. Mas eu quero aprender aqui com os irmãos a respeito desta passagem, princípios não só sobre uma revelação de Deus
algo que iria acontecer, mas ver, enxergar a ação de Deus ao longo da história do homem, da nossa história, da história da salvação que vem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois bem, em primeiro lugar, Daniel está aqui compreendendo as Escrituras conforme está escrito. E aqui nós vamos nos reportar em Jeremias, no capítulo de número 25, versículo de número 12. Jeremias 25, versículo de número 12, que nos diz da seguinte maneira, pensando nesse texto da revelação de Daniel. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Daniel aqui então está descobrindo através do exame das Escrituras a respeito do tempo que aquele povo estaria cativo em Babilônia e também o juízo de Deus contra a própria Babilônia. E esse tempo perduraria 70 anos. Então o texto que nós lemos até o versículo de número 19, nós vamos ter quase que numa sequência. Em primeiro lugar, Daniel compreendendo as Escrituras, depois Deus avisando dessa situação, o seu juízo, o tempo do cativeiro. Posteriormente, diante da notícia, o que acontece? Daniel volta-se para o Senhor em oração, em súplica, em uma atitude de humilhação diante de Deus, com jejum e pano de saco, fazendo a confissão dos seus pecados e fazendo a confissão dos pecados do povo. Percebam bem que Daniel, na sua atitude de humilhação, pede perdão pelos pecados dele e também do povo. E aqui ele começa a orar ao Senhor, reconhecendo quem é o Deus que ele servia, assumindo então a culpa pelo seu pecado e a culpa pelo pecado do povo. E ele declara em determinado momento a respeito da vergonha que ele sentia pela infidelidade do povo. Bem, nós estamos aqui com essa passagem do Antigo Testamento, observando o agir de Deus na história do povo de Israel e também na história do mundo na época, mas tentando agora também extrair alguns posicionamentos, algumas observações a respeito da história da salvação do homem. E é nesse foco que eu quero dar, pensando a respeito desse texto. Então nós precisamos atentar em como nós vamos aprender, ou como nós devemos fazer a semelhança de Daniel, nos portando diante de Deus em um relacionamento com Ele. Bem, Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que estava fiel ao Senhor. Vejam bem que nós não estamos tratando de qualquer pessoa. Daniel tinha uma posição de destaque social, mas Daniel também tinha uma posição de destaque no seu relacionamento com Deus, vamos por assim dizer, porque Daniel orava, buscava ao Senhor constantemente. E ele estava nessa busca com o Senhor, inclusive disposto a confrontar as autoridades de sua época, porque ele tinha a consciência do Deus que ele servia e do seu papel diante do Senhor. Portanto, Daniel era um homem temente a Deus. Eu começo a compreender, em primeiro lugar, que na nossa história de vida, ou nas nossas vivências, nós precisamos, sendo servos do Senhor, a
estudar as Escrituras e compreender as revelações de Deus contidas nela, para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus e tenhamos a nossa história da salvação de uma maneira completa. Então veja bem, se vocês observarem, ele diz assim: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então veja bem, quando nós já conhecemos a Deus, ou já entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos seguir no temor de Deus, compreendendo as Escrituras. E fazendo desta compreensão a nossa fonte de vida, fazendo dessa compreensão a nossa regra de vida, de fé e prática, costumamos dizer assim, não só de fé, mas de prática, porque essa fé se transforma na nossa vida de uma maneira prática. Então, mesmo já temendo ao Senhor, à semelhança de Daniel, que estava ali estudando as Escrituras e compreendeu a revelação de Deus, nós também precisamos seguir no estudo e na compreensão das Escrituras para observar o mover de Deus na história, para observar como Deus age na vida das pessoas e entender, nos dias de hoje, como Deus também pode agir na nossa vida. Então, tanto naqueles que já conhecem ao Senhor, devem observar as Escrituras, mas também, agora pensando na história da salvação aplicada dada essa ênfase aqui nesse texto, é assim que Deus se mostra ao homem. É dessa maneira que Deus se revelou a nós, deixando escrito, através da Bíblia, através de homens inspirados, a história da salvação do homem. Então, em primeiro lugar, o homem, agora sem Deus, pensando nesse aspecto, ele precisa ser confrontado ou ensinado na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, em todo momento, aponta para a história da salvação que está em Cristo Jesus. Então, quando o homem, sem temor ou sem Deus, ele se depara com as Escrituras, com a proclamação do Evangelho, é ali a primeira oportunidade concreta, numa maneira simplista de dizer, da compreensão do plano de Deus. Então, seja ele na revelação, seja ele no juízo, seja ele na história da salvação, precisamos, como homens naturais, nos deparar com a palavra do Senhor. E podemos nos deparar com a palavra do Senhor de várias maneiras. Podemos nos deparar com a palavra do Senhor escrita, impressa. Podemos nos deparar com a palavra do Senhor escrita em aplicativos hoje em dia, de modo digital. Podemos nos deparar com a palavra do Senhor também falada, quando proclamamos a mensagem do reino. Podemos nos deparar com a palavra do Senhor também com a palavra cantada. O fato é que Deus já se manifesta, ou já se manifestou na natureza, mas deixa agora essa revelação escrita para nós. E como igreja do Senhor, nós temos então o privilégio e a obrigação, vamos assim dizer, de proclamar essa palavra. Pensando no homem que não conheceu ainda ao Senhor Jesus, não entregou a sua vida para Ele, essa palavra é de extrema necessidade para a vida de todos. Dos servos para a sua edificação e conduta de vida. E daqueles que ainda não se encontraram com Cristo, para que haja esse encontro, para que entendam a palavra do Senhor e venham para os caminhos de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, estudar a palavra e precisamos proclamar essa palavra. Essa palavra é bênção na minha vida quando eu a pratico, mas essa palavra também pode ser bênção na vida de outro quando ele a praticar e também, e principalmente, quando ele entender
a respeito de quem essa palavra está falando, de para quem ela aponta. Então, queridos irmãos, Daniel era um servo do Senhor que estudava a palavra, além de orar. E nós estamos estudando a palavra, estamos orando? Então vamos seguir. Daniel era um homem temente a Deus, mas a partir agora do versículo de número 4, do capítulo de número 9, diz a palavra que ele orou ao Senhor e confessou. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Aqui então nós estamos diante de um servo do Senhor que reconhece os pecados individuais e também os pecados do povo. Ele vai até o versículo de número 14. Então ele começa a reconhecer que Deus é justo, começa a reconhecer que ele tem pecados, começa a reconhecer que o povo pecou, a tal ponto de se envergonhar pelos pecados do povo de Deus. Volto a dizer, quero reiterar aqui, Daniel era um homem que buscava o Senhor incessantemente em oração. Daniel era um homem que não se perverteu diante dos manjares do rei de Babilônia, diante das ofertas que surgiram em sua vida, mas permanece fiel ao Senhor. Entretanto, de uma maneira humilde, de uma maneira simples, ele se coloca como pecador, confessando os seus pecados. E como se não bastasse, confessando os pecados do povo. Irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos confessar os pecados do povo. Mas pastor, eu não estou pecando como essa turma que está aí. Daniel muito menos. Daniel se quedava aos pés do Senhor 3 vezes ao dia. E aí ele se coloca na posição de humilhação diante de Deus, reconhecendo o pecado do povo. E achando justo que aquele povo fosse assolado por causa da iniquidade contra Deus. Entretanto, ele diz que o Senhor é misericordioso e perdoador, apesar daquele povo ter sido rebelde. E hoje, eu digo a vocês, irmãos, nós servimos a um Deus perdoador, apesar da nossa rebelião, apesar da nossa rebeldia, apesar dos nossos pecados. Nós temos um Deus que perdoa-nos, nós temos um Deus que ouve a confissão dos nossos pecados e perdoa se confessarmos de todo o nosso coração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a nos intitular justos? Daniel não fez isso. Você vai fazer? Eu vou fazer? Não, eu tenho pecado contra Deus, e eu tenho também que pedir perdão pelos pecados e também pedir perdão pelo pecado do povo. Não é o Senhor que faz o mal, mas aqui Daniel vai dizer a respeito do que o Senhor tem a legalidade de fazer por causa do pecado. Vivemos tempos difíceis, realmente, não está fácil. Eu também sei que o Senhor não faz o mal, mas tudo isso é consequência do pecado do homem e não é culpa de Deus. Mas ele, pela sua índole, pelo seu caráter, ele não pode nos livrar das consequências dos nossos erros. Pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem porque nós pecamos todos os dias. Tem porque nós não proclamamos a palavra da maneira que Deus deseja. Tem porque nós não levamos uma vida de busca ao Senhor, de humilhação na presença dEle. E ele fala aqui que tudo isso, o Senhor está no controle. E que apesar de toda essa desgraça que está acontecendo aqui, diante do texto de Daniel, aquele povo ainda assim não se voltava para ele. Da mesma maneira, queridos irmãos, o mundo está sob uma terrível pandemia e o povo não se volta para Deus. O que está acontecendo?
O povo, ao invés de se humilhar, não, eles estão buscando cada vez mais os interesses pessoais, preocupados consigo mesmos, e deixam o Senhor de lado. Queridos irmãos, nós fazemos parte dessa história. Esse povo de Deus somos nós. Não é o povo do passado, já foi o povo do passado, agora é o povo do presente. É a igreja de Cristo que muitas vezes tem se acomodado e não tem feito nada para proclamar a palavra, tem se acomodado e não tem buscado ao Senhor em oração, tem se acomodado e se acovardado diante das situações. Para quantos você falou de Jesus durante essa pandemia? Queridos irmãos, há pessoas depressivas, há pessoas necessitando de uma palavra de conforto. E nós não podemos nos calar. Vamos partir para cima. Vamos tirar a nossa mente das velhas coisas e vamos partir para essa nova situação. O que nós podemos fazer para contornar, para buscar a direção de Deus diante do que está acontecendo? Não se conforme. Aqui Daniel estava dizendo a respeito de templos vazios. Muitas igrejas têm se reunido em templos, mas perto do que era, estão vazios. Porque o templo somos nós. E é muito bom estar em comunhão com os irmãos no templo, mas nós somos o templo. Porque o Senhor falou que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas habitaria agora com a lei impressa em tábuas de carne no nosso coração. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão por eles. E precisamos reconhecer o pecado do povo e pedir perdão por eles. Ele diz assim agora a partir do versículo 15: O Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo nome, a tua ira e a tua indignação. Porque os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém o teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Irmãos, hoje há muitas pessoas que se dizem igreja e são objeto de zombaria porque não observam o temor do Senhor. E aqui então, Daniel compreende a Escritura em sua busca por Deus, e o homem precisa de buscar a Deus através das Escrituras, porque nas Escrituras estão escritas as palavras de vida, porque é na Escritura Sagrada que tem a história de Jesus. Então, reconhecer o pecado, a semelhança de Daniel, reconhecer o pecado. Então, assim somos nós na história da salvação. Nós nos encontramos com o Deus bíblico. Em seguida, nós reconhecemos os nossos pecados. E a semelhança de Daniel, agora nós precisamos nos voltar para Deus. E pedir perdão, e clamar pela misericórdia e pelo seu divino perdão, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, para que sejamos salvos, para que não sejamos cativos mais do pecado, mas sim dependentes do Senhor. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos, e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos para sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Ouve, Senhor, perdoa, vê e age por amor de ti. Não te demores,
pois a sua cidade e o teu povo levam o teu nome. Queridos irmãos, muito mais do que pensar no cativeiro que iria passar, muito mais do que pensar na desolação de Jerusalém e nos templos vazios, e à semelhança de hoje, nós precisamos nos voltar para Deus, para que Deus faça em nós esse perdão de pecados através da sua fidelidade, para que a igreja do Senhor possa viver um tempo novo. Não adiantará haver uma pandemia, não adiantará estarmos com prejuízos financeiros, não adiantará crise política, sanitária, não adiantará nada disso se nós não aprendermos a ter uma dependência do Senhor, se nós não aprendermos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é aquele que nos guarda, é aquele que nos guia. Não adianta passar por esse momento todo de crise, se quando ela passar nós voltarmos a sermos os mesmos. Sem temor, sem busca para Deus, sem evangelizar ninguém, vivendo uma vida medíocre. E a palavra medíocre é mediana. E eu digo mediana, medíocre, que é no senso comum, na grande maioria. Se eu não pegar esse momento da história, aplicar na minha vida para uma transformação da realidade que eu estou, tudo volta como era antes. É igual aquela história que houve até uma musiquinha falando a respeito do ano novo, né? Que a gente espera que seja tudo diferente, mas nós fazemos tudo igual e quando a gente vê está tudo do mesmo jeito, porque afinal de contas nós não mudamos. A gente espera que seja tudo diferente, mas acaba ficando tudo igual, porque a gente não se dispõe. Não basta querer, nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos buscar ao nosso Deus. Você tem buscado ao Senhor? O que você tem feito na busca ao Senhor? Eu não estou falando, queridos, de buscar na comunhão de templo. Eu estou falando na sua busca pessoal. Busca pessoal. Você com Deus. O quanto você cresceu nessa pandemia, se é que cresceu. O quanto você se esforçou para aprender a palavra. Qual é o tempo que você dedicou para ter um estudo, você ali com a palavra na mão e orando ao Senhor. Você ali intercedendo pelo pecado do povo. Você ali pedindo perdão pelo seu pecado. Se humilhando, jejuando na presença do Senhor. Daniel buscava o Senhor em oração, mas pediu perdão pelo pecado do povo. Portanto, na história da salvação do homem sem Deus, ele precisa se encontrar com o Deus das Escrituras. Ele precisa reconhecer os seus pecados e confessar para obter o perdão. Voltar-se para o Senhor em misericórdia para ser salvo. Para ser liberto do cativeiro, não de Babilônia, mas do pecado. Não mais tão somente uma escravidão geográfica ou cultural, mas uma libertação espiritual. Livres para nos relacionarmos com Jesus. Qual é a sua visão de tudo que está acontecendo? Eu gostaria que você olhasse para trás. Nós estamos no mês de julho, mês 7. Na nossa realidade, tudo começou em março. Abril, maio, junho, julho, 4 meses. E eu quero perguntar, o que você tem feito de diferente nesses 4 meses dos outros todos os meses da sua vida? De fevereiro deste ano para trás. O que mudou? Transformou a sua maneira de pensar? E essa maneira de pensar se traduziu em alguma ação diferente? Ou a gente vai ficar sentado lamentando o tempo inteiro?
A seara continua, grande e branca para ser colhida. Mas alguém tem que se levantar e tem que ir. O que você está disposto a fazer? Senhor, nós te bendizemos quando nos deparamos com a sua palavra e pedimos que o ímpeto do teu Espírito, ó Pai, tome conta do teu povo, da tua igreja, para que reajam de maneira positiva diante da crise, mas que se posicionem diante do Senhor. Nós te louvamos. À semelhança de Daniel, queremos interceder pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão também pelos pecados do povo, Pai. Porque nós queremos nos voltar para o Senhor, que és Deus Santo e que é um Deus de misericórdia e de amor. Tenha misericórdia de nós, Pai. E ajuda-nos a ter uma posição diferente para o louvor do nome do Senhor. Que o seu nome seja exaltado através de nós e que a nossa vida possa ser um verdadeiro louvor ao Senhor, como proclamadores responsáveis da sua palavra, vivendo uma vida transformada, porque o teu Espírito habita em nós, porque somos templo do Senhor. E assim, ó Pai, reajamos segundo a tua vontade. Esse é o meu clamor, Pai, com perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você reflita e ore diante do Senhor. Fiquem na doce paz do Senhor e até a próxima reflexão da palavra de Deus. Deus te abençoe.